Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Começando aqui a nossa super live de hoje. Olá, Graciana, seja bem-vinda. Lisandra, Tiago. Vamos fazer uma live hoje muito top, falando de um assunto fantástico. Se vocês estão me ouvindo, se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, tá me vendo. Ô, Serginho. Boa noite, Antônio. Olá, Tati, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, Zé Benedito? Graças a Deus, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Ah, que ótimo. O pessoal tá aqui. chegando aí. Isabel. Pessoal, repetindo aí os nossos pedidos, né, das nossas outras lives, né? Manda o aviãozinho aí para os outros empreendedores, para os outros empresários, amigos, né? Aquelas pessoas que estão no teu dia a dia, que está empreendendo, que teve a coragem e a ousadia de empreender, e aí que a gente vai falar de gestão de empresas familiares, então nós estamos falando de tudo, né? Porque é o que está aí no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então, vamos chamar o máximo de pessoas possível. A live de hoje, mais uma vez, será uma live extraordinária, seguindo aí com essa turma de elite que a gente convidou aqui, né? Segunda-feira o Osmar esteve com a gente, falando de finanças. Inclusive, já está lá no YouTube a live, para quem quiser assistir. Várias pessoas fizeram altos elogios e comentários, né? Foi muito bom, viu, Tati? O pessoal está arrebentando aqui. O Osmar é terça demais. É muito bom. Na terça, o Fabiano Parreiras, inclusive, também já está no YouTube. E quem está lá no meu grupo do Telegram, a gente já disponibilizou um resumo da live, Tati. Todas as lives, a gente está fazendo um resumo da live. Que legal. Então, já está o resumo da live do Osmar, o resumo da live do Fabiano. E ontem nós tivemos aqui o Diogo falando de vendas, né? Foi fantástico. Diogo também é tropa de elite, hein? Você só convidou muito bom, muito bom. E aí amanhã vai estar disponibilizado lá no YouTube a aula que ele deu para a gente ontem e um resumo da live dele também. Então, legal. Depois a gente vai fazer uma da nossa aqui também, porque aí o pessoal pode estar recorrendo ao conteúdo, ao material. Então, pessoal, convido o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos interagir. Podem fazer pergunta, mandar alguma informação para a gente. E papel e caneta na mão, né? O aprendizado é ativo. Então, vamos escrever algum insight que você teve, alguma ideia. A Tati trouxe para a gente uma dica, uma frase, anota. Isso é muito relevante para o nosso desenvolvimento, né? E o coraçãozinho. O coraçãozinho para poder dar mais relevância para a gente aí no Instagram e a gente poder convidar mais pessoas. O Tito está chegando aí. Bom, Tito, boa noite, seja bem-vindo, meu grande amigo Tito. Bem, pessoal, quem não me conhece, sou o professor José Benedito, trabalho com consultoria já há mais de 10 anos. E assim que surgiu essa situação desse meteoro que caiu em todas as nossas vidas, nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, nós que trabalhamos com desenvolvimento de empresas, eu vi ali a oportunidade de tentar ajudar. E aí, sabe, Tati, tem duas palavras que eu tenho repetido com frequência nas minhas intervenções. Solidariedade e sobrevivência. Então, a solidariedade, através de uma forma de entregar algo que a gente possa ajudar as outras pessoas a melhorar e passar por essa fase. E a sobrevivência entregando conteúdo, entregando ferramentas. Eu criei até um grupo no Telegram, onde eu tenho colocado bastante conteúdo lá para estar ajudando o pessoal, para estar instruindo, né? Depois, até no final da live, eu quero trazer uma dica de uma aula que a gente vai fazer lá. E essa é uma forma de tentar ajudar. Então, pessoal, a gente criou a jornada da semana da superação empresarial e no dia de hoje eu convidei a Tatiane para falar para a gente sobre gestão de empresa familiar. Antes da gente entrar no assunto, Tati,
Queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho quem é você, né, e o que você faz, a tua trajetória para a gente. Legal. Bem, primeiro eu vou agradecer imensamente o seu convite, Zé Benedito, que é uma honra para mim estar aqui. Querida, agradeço. Um prazerzaço. A gente tem um cliente em comum e eu sou sua fã do trabalho que você faz lá com eles. Eu acho que falou de finanças, o Zé Benedito está aí para poder ajudar e colocar o povo para funcionar, né? Parabéns pelo seu trabalho. Bom. E eu penso também que a gente, nesse momento de falar para o cliente se reinventar, se a gente não der o exemplo, como é que a gente vai falar para ele, né? Fazer Muito bom. Uma coisa. Então, parabéns por sair aí na frente, tá vindo aí com a gente. Estou vendo aí alguns conhecidos, a Boaz, o Osmar, que delícia ver vocês aqui. Para quem não me conhece, eu venho da área da engenharia, trabalhei muito tempo com consultoria na parte empresarial e há 3 anos atrás eu fiz uma remodelagem na minha carreira, a gente vai assim, né? Depois a gente faz assim, que eu vi que se eu não trabalhasse a parte de pessoas, o resultado dos negócios não iam tão bem quanto as ferramentas, né, que a gente aprende, que a gente está ali aplicando. Perfeito. Então, eu trabalho bastante com coaching executivo e coaching de negócios, atrelado às ferramentas, né, para a gente poder ter um resultado legal nas empresas, fazer um planejamento, ter ação, porque muitas vezes, você também deve ter passado por isso em algumas empresas, a gente vai e faz um plano muito legal, um plano muito bonito, entrega para o cliente, mas muitas vezes esse plano vai para dentro da gaveta e não coloca nada em prática. Porque não é só o plano, né, Zé Benedito? É a pessoa querer fazer, vai contra valores, vai contra princípios e ela não faz. Perfeito. Isso acontece a execução faz toda a diferença, né? Muito, muito. E aí a gente sempre fica com aquela... muitas vezes, né, a gente se pega pensando, né? O que mais eu poderia fazer? Que outra intervenção eu poderia oferecer de uma forma diferente, criativa, que eu pudesse ajudar essa pessoa a compreender realmente a necessidade da ação e o benefício dela. Exatamente. Porque, como a gente sabe, ninguém motiva ninguém, né? De dentro para fora. E nas empresas familiares isso é muito comum, né? Muitas vezes se pega, como você falou, em crenças, em valores. Isso acaba impedindo quase sempre uma evolução profissionalizada da gestão, resultados, né, que todos nós precisamos, né? Muito legal, Tati. E nas empresas familiares eu vejo que vem algumas coisas somadas, né? Que o sonho às vezes não era o seu, a empresa veio do pai, veio do amigo, né, ali assim, do vínculo, do pai, do vô, e aí agora, né, como é que eu vou crescer, como é que eu vou trabalhar isso, posso deixar a empresa à minha cara ou não posso, né, vem um monte Eu quero de aproveitar desafios. esse gancho, então, para a gente começar no assunto. Existem vários estudos, né, o Sebrae mesmo divulga isso com frequência, né, o perfil das micro e pequenas empresas no nosso país. E hoje, mais de 90% das empresas do nosso país são empresas familiares. São empresas de gestão familiar. E dessas 90% das empresas que são empresas familiares, elas respondem por 65% do nosso PIB, da riqueza do nosso país. E mais um detalhe importante. Eles respondem por 75% ou mais de 70% dos empregos formais no nosso país. No momento que a gente vem falando tanto dessa crise que tem levado ao desemprego, né, a opção de suspensão do contrato, de redução da carga horária, são medidas que algumas estão tomando, outras realmente precisam reduzir o quadro, e nós estamos falando da grande massa de empresas que empregam, que quem realmente põe a coisa para funcionar. E aí, quando a gente fala do tamanho desse universo e da importância dele para a nossa economia, para as nossas vidas,
né? Inclusive, eu faço aqui o reforço. Existem algumas propagandas dizendo, né, da importância de valorizar o pequeno, né? Compre de quem está perto de você, da padaria, do supermercado, do açougue. Valorize esses pequenos negócios. Porque esse momento de crise que nós estamos vivendo, esses pequenos negócios precisam muito da ajuda da comunidade. Como? Consumindo neles, né? Nós precisamos reforçar isso. É o trabalho, é aquela solidariedade que a gente falou, é a nossa sobrevivência, né? E aí pode falar. Não, eu acho que agora, nesse momento, é onde eles têm oportunidade também de fazer diferente, né? Eu, por exemplo, estou comprando legumes de uma cidade vizinha, que não é daqui de Itajubá, uma cidadezinha vizinha, e toda terça-feira a gente faz o pedido, na quinta ele traz. Porque o Ceasa fechou e eles não têm como distribuir, né? E eu achei uma delícia, porque o legume dele é super de boa qualidade, as coisas vêm limpinhas, arrumadinhas. Por que não, né? Eu fazer isso depois que acabar esse coronavírus. Perfeito, perfeito. Já está gerando relacionamento, está gerando negócios de agora e para o futuro. E aí, Tati, eu queria que você começasse dizendo para nós o seguinte, uma provocação para vocês. Gestão de empresa familiar. Gestão em uma empresa familiar. Funciona ou não funciona? Essa é uma polêmica gigante. Ó, antes de você responder, pessoal, manda um aviãozinho para os outros empresários, amigos, empreendedores, convida, que o assunto é muito bom e crava o dedo no coraçãozinho aí. Vai lá, Tati. E aí, funciona ou não funciona? Agora ficou parecendo aquela pegadinha, sabe aquele cara que... Não, peraí, daqui a pouco, né? Vou fazer uma propaganda. Verdade. Então, eu tenho... A experiência que eu tenho e o que eu vejo também, e a minha opinião é assim, funciona. Funciona, só que precisa ser profissional, né? A gente precisa entender como é que uma empresa de verdade funciona. E essa empresa familiar precisa comprar essa ideia e querer fazer isso de uma maneira legal, uma maneira profissional. Então, as pessoas têm um lugar para cada uma delas, elas estudaram para isso, elas se formaram para isso, elas estão dispostas a melhorar, estão dispostas a crescer. Tem que olhar também o perfil, né, dessas pessoas, porque tem gente que tem mais habilidades comercial, tem gente que tem umas habilidades mais administrativas, né, são mais introspectivas. Então, o que eu vejo é igual funcionário, não tem funcionário ruim, tem um funcionário que está no lugar errado. E isso também acontece nas empresas familiares. Só que o funcionário no lugar errado, a gente, né, muda ele de lugar, né, dá ali um jeitinho. Mas e a família, né? O que eu vou fazer com ele? Como é que eu vou colocar ele em outra função? Ou às vezes, eu já vi em algumas empresas que o próprio filho, né, fala assim, mas eu não gosto de fazer isso, não é o que eu quero fazer, mas não tem outro lugar para eu ir, né? Vou ficar aqui e agora. Perfeito. E aí a gente vê também uma certa, essa situação gera muita resistência, né, como você falou. Eu gosto da área comercial, mas eles não me colocaram lá, eu estou fazendo aqui mesmo. Quer dizer, numa gestão profissional é inconcebível, porque isso não vai gerar os resultados que o negócio precisa, o crescimento e a sustentabilidade. Exatamente. Então você tem uma resistência, e essa resistência muitas vezes vão gerando conflitos, né? E existe uma máxima dentro de gestão de pessoas, né? Várias vezes a gente já conversou sobre isso, empresários, empreendedores. Muitas vezes a gente repete, mas muitas vezes a gente não para refletir naquilo que a gente está falando. Tem uma máxima que diz o seguinte: jamais contrate quem você não possa demitir. Quando alguém fala isso para você, o que você responde? O que você orienta? O que você provoca na outra pessoa para pensar? Ou você realmente também acredita que eu não posso contratar quem eu não consigo demitir? O que você pensa disso? Eu penso que é uma situação muito delicada essa, né? Porque não envolve decisões só racionais, não é... A pessoa mistura
o racional com o emocional. Então, acho que são dois caminhos. Primeiro, você precisa entender se aquela pessoa que está ali, ela realmente quer estar ali. Porque às vezes ele não quer. Às vezes ele está ali porque é obrigação. Às vezes ele está ali porque, poxa, meu pai vai ficar chateado que eu vou abrir mão de uma coisa que está pronta, que está construída. E como é que eu vou seguir isso adiante? E eu já vi também algumas empresas que falou assim, olha, meu pai, ela era uma mulher, né? Meu pai achava que só homem dava conta de cuidar da fazenda e eu dou conta. E se desdobra até para dar conta daquilo, mas não é a essência da pessoa, ela não gosta de estar ali. Então, será que a pessoa que está ali naquele cargo, está ali naquela função, está ali naquela atividade, ela está feliz? Porque provavelmente, se você não está feliz com ela ali, é sinal que ela também não está feliz ali. Não é, nunca é de um lado só, né? Uma relação igual marido e mulher, nunca é de um lado só. Então, tem os dois lados. Vamos olhar. Primeiro, precisa ver se essa pessoa realmente quer estar ali, se ela está feliz ou se ela prefere sair. Então, é uma conversa. Pode ser que no primeiro momento vá gerar, sim, discussão, né? Vai gerar briga, vai gerar um clima ruim, mas às vezes é o melhor, porque, sei lá, eu vou dar um exemplo, eu e a minha irmã, a gente se dá muito bem, mas ela lá na casa dela e eu na minha casa, né? Se a gente conviver muito, a gente vai se atritar, não tem jeito. Então, por que a gente não pode manter essa nossa relação com uma certa distância? Porque a gente já se conhece, né? Autoconhecimento, a gente sabe qual que é a distância. E se a gente for trabalhar junto, não vai dar certo, não vai render. Perfeito. Né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto é você olhar como líder. O que é que você, como líder, está fazendo para tornar esse ambiente de trabalho legal, esse ambiente satisfatório, né? Porque a gente tem muita liberdade, né? Quando a gente é família. E a gente acaba falando com a família, irmão, irmã, pai, mãe, que for, sobrinho, com uma certa liberdade que a gente não tem com pessoas que não são da nossa família, que a gente tem mais dedos, a gente pensa, né, como é que vai falar e tal. E toda vez que a gente tem equipe, não sei se você já viu, tem uma teoria do Patrick Lencioni, que ele traz os desafios das equipes, né? Que toda equipe ela tem disfunção. Por melhor que ela seja, ela tem disfunção. E a base de uma equipe, a primeira disfunção de uma equipe que está na base é a falta de confiança. E essa falta de confiança é assim, eu não confio no outro, primeiro, para deixar ele tomar as decisões, para ele fazer as coisas funcionarem, mas ao mesmo tempo, eu também não confio no outro de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, de falar o que eu realmente acho. E aí essa falta de confiança gera o medo de conflito. Perfeito. Que nas relações de família a gente tem uma confiança, né? Se a pessoa está ali, você confia nela. Só que esse conflito, ao invés de ir para um lado profissional, para ir com foco no resultado, esse conflito, a maioria das vezes, vai para o lado emocional. E aí não funciona, porque a pessoa acha que você não está falando para ela que ela não bateu a meta de vendas ou que a mesa dela tá bagunçada, né? Ela não entende isso, ela entende que não tá gostando de mim, né? Sou eu que desde criança deixo a casa bagunçada, né? Você briga comigo desde quando eu era criança. E aí aflora coisas, né? Levanta coisas, né? E é aquela questão também de colocar o verbo no lugar certo, né? Às vezes eu estou organizado, eu estou desorganizado, não quer dizer que eu sou desorganizado. A forma de se comunicar também, como você disse, há uma liberdade muito grande entre pessoas da mesma família,
E essa liberdade faz com que algumas palavras, algumas frases, alguns momentos acalorados aconteçam, e isso acaba gerando uma série de consequências, né? Leva muito para o lado pessoal, é comigo, né? Você não gosta de mim, você nunca gostou de mim. E aí, como que no ambiente de negócio, um ambiente que a gente sabe da importância de ter processo, de pular essas vaidades, pelo menos num nível, né, que você consiga dialogar com a outra pessoa, que é outra questão crucial dentro dessa relação. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do poder, que uma das disputas que a gente tem dentro das empresas por si só, e eu acho que isso está na nossa natureza, né, é a questão do poder. E muitas vezes dentro da família dentro do negócio, da família, da gestão familiar, tem muitas vezes essa disputa de poder, né? A aceitação de que um membro da minha família, ou de que meu irmão tem uma habilidade mais adequada para ser o diretor da empresa, ou para ser o gerente geral da empresa, há uma necessidade de se trabalhar muitas vezes essa questão do ego, da autoestima, né? Que vem também muitas vezes lá da infância, da forma como foi criado. Como é que você vê isso? Como é que você tem trabalhado isso dentro da gestão familiar nas empresas? Legal. Eu vou trazer um conceito que eu tenho indicado muito para os meus clientes e que às vezes a gente mistura as coisas, principalmente quando a gente tem gestão familiar, é a questão da constelação. Não sei se você já viu constelação e como é que funciona. A constelação, ela fala que a gente tem uma hierarquia, né? Na nossa família. Os pais são os grandes, os filhos são menores e a gente deve obediência para eles. Só que em alguns momentos isso se inverte na empresa. E aí o filho, às vezes, ele é o dono. O filho é o dono e os pais trabalham com eles. E aí essa relação fica bagunçada, porque ele não sabe ali quem manda. Eu tenho que obedecer ao meu pai ou tenho que ser eu? E aí, às vezes, o pai está querendo sair do negócio, né? Porque o pai já está deixando, foi ele que criou, foi ele que construiu, ele já está deixando, mas ele não deixa os filhos poderem crescer, poderem tomar atitude, poderem... eu acho que a palavra é crescer, eu acho que é crescer mesmo, porque ele não acredita naquilo que o jeito que ele fez sempre deu certo, aquilo sempre foi daquela maneira, então vira uma disputa de poder. E eu vejo que nessa disputa de poder, a gente, o ser humano, a gente tem 3 estados de ego que vivem dentro da gente. Todos nós temos, todos nós. A gente tem um estado de ego pai, a gente tem um estado de ego adulto e a gente tem um estado de ego criança. Dos nossos comportamentos, eles foram criados, né? Quando a gente era criança, do 0 até os 7 anos. O pai, o nosso estado de ego pai, ele fala assim, ele pode ser um pai crítico ou ele pode ser um pai nutritivo. Não é o seu pai não, tá? É o seu pai na sua cabeça. Sim, sim. O crítico, ele fala assim, por que você não abriu hoje cedo? Né? Por que você não está entregando esse pedido na hora? Você não chegou no horário. Você não chegou no horário. Teu irmão chega no horário, o teu irmão chega no horário e você não chega. Então, o pai crítico, ele, né, critica, ele põe regra, ele vai ali e coloca as coisas para funcionar. E tem o pai nutritivo, que ele é aquele que fala assim, poxa, parabéns, muito legal, esse seu trabalho está muito bacana, que legal isso que você está fazendo. Né? Então ele nutre, ele vamos falar que ele é um positivador, né? Ele vai fazer aquelas coisas melhorarem. O nosso estado de ego adulto, ele é racional e ele faz conta. Então ele vai olhar agora e vai falar assim, bem, eu estou na época de crise, eu preciso vender tantos mil, eu vou organizar o meu quadro de funcionários assim, 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 eu vou negociar com o sindicato, eu vou negociar com o banco, o que for. Perfeito. Ótimo. E o nosso estado de ego criança é onde ficam as nossas emoções.
onde ficam os nossos sentimentos, é onde a gente está ali guardando as coisas que nos fazem felizes ou tristes. Então, quando alguém chega lá, fez uma festa de aniversário, de comemoração do aniversariante do mês, né, que a gente está feliz, que a gente está rindo, todas as emoções ficam no nosso estado de ego criança. E aí você pensa comigo, numa empresa, dá pra gente desligar esses 3 estados de ego? Aí eu me lembro daquela frase, o ser integral. Né? Então, você é uma pessoa inteira. Não dá pra gente ir para o trabalho e falar assim, olha, eu vou vir para o trabalho, agora eu sou só adulto. Né? Não faz Perfeito. piadinha comigo, não brinca comigo, né? Não tem essa se eu gostei de você ou se eu não gostei de você, se você pisou no meu pé, né? Se você tá me sacaneando. Não dá, a gente é um ser completo. Uhum. E aí, o que acontece muitas vezes nas famílias é que, ao invés da discussão ela ficar no adulto, que olha, não cumpri a meta esse mês de redução de custos. Tá bom, e o que é que a gente vai fazer mês que vem? Foco na solução, né? E trabalhar isso, as pessoas vão para o estado de ego criança nas empresas familiares. E aí, tem gente que emburra, né? Tem gente que faz birra, né? Tem gente que fala assim, não vou trabalhar mais não. Nossa, meu irmão é um chato mesmo, né? Ou não Do meu pai nada tá bom, né? Ninguém me valoriza aqui. Tudo que eu faço, ninguém olha. Não, meu irmão é mais competente do que eu, deixa para ele fazer. Né? Ou não, é minha irmã que sempre toma frente, deixa ela lá, vamos deixar ela. Daqui a pouco ela vem, ela resolve. E a criança não é boa para tomar decisão. A criança é boa de divertir, a criança é boa de brincar, de fazer coisas nutritivas, né? Assim, da parte boa. E nesse momento que a gente está de crise, de insegurança, se a gente deixar a criança tomar conta, vai dar briga nas empresas. Vai dar briga e não vai sair do lugar. Perfeito. Perfeito. Mais do que nunca, né, essa visão adulta na gestão familiar dentro dos estados do ego, né, tão importante essa compreensão que alguma coisa começa a fazer sentido, né? E muitas vezes a gente rotula um membro da família e quando a gente escuta alguns fundamentos da psicologia, da constelação familiar, a gente começa a interpretar algumas coisas. Essa questão mesmo de ficar de cara feia, ficar emburrado. Então, se você quer desse jeito, agora eu só chego 1 hora mais tarde. Se ele pode, eu também posso. Então, a falta de maturidade é algo muito presente, muitas vezes, dentro das empresas, né? Até teve uma fala que a Jéssica está assistindo a gente, ela fez a seguinte fala. José, mas isso, ela até comentou aí, pessoal, mas não é comum, quanto mais intimidade a gente tem, mais os problemas acabam aparecendo, né? Justamente por essa liberdade que a gente tem de estar falando, de estar dizendo coisas que não diríamos para uma outra pessoa. Eu acredito que sim, né, Tati? Você também pensa dessa forma? Desculpa, eu fui ler um comentário aqui e eu perdi. Se essa liberdade essa questão da intimidade, quanto mais liberdade, intimidade eu tenho com uma pessoa, normalmente isso gera mais problemas, independente de ser uma empresa familiar. Quanto mais a relação tem mais liberdade, isso acaba gerando mais problemas, ou tem chance, né, de gerar mais problemas. Faz sentido isso? Eu acho que mais ou menos. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que se conhecer, para depois conhecer o outro. Então, se eu me conheço e eu sei, muito assim, ó, não é a minha irmã que me irrita, sou eu que me irrito com ela. Então, a culpa é minha, né? O sentimento é meu. Então, a hora que eu sei que eu me conheço, que eu sei que vai dar atrito, eu falo, opa, peraí, deixa eu ficar pra cá, né? Não vou mais. E quando a gente tem intimidade, né? Pode ser marido, mulher, o que for, é importante a gente conhecer o limite. Conhecer o limite do outro. Agora, quando a gente não tem intimidade, você não sabe absolutamente nada,
Como é que você vai saber até onde você pode ir? Legal. Não é? Então, para mim, não é Perfeito. a intimidade que causa isso. Para mim, Uhum. Aí a gente vai para uma outra abordagem que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta. Legal. E a comunicação não violenta, Show. ela traz para a gente uma visão assim. Primeiro você fala o que você sente, você fala o que a pessoa fez e você faz um pedido para ela. Porque quando Você a tem gente... um exemplo desse? Você tem um exemplo desse para você dar para gente? Tá, vamos lá. Vamos imaginar... a gente está falando de empresa familiar, né? Vamos imaginar que o exemplo que você deu, eu cheguei atrasado, né? Todo dia eu estou chegando lá Uhum. atrasado, chegando fora do horário. Um dos irmãos está lá, todo dia chegando de manhã. Ao invés de eu chegar para ele e falar assim, poxa, de novo, todo dia você chega atrasado, que é o que a gente Ok. ouve, né? É o mais comum? É o mais comum. A comunicação não violenta vem falar pra gente assim, você pode falar, olha, quando você chega atrasado, é um fato, eu me sinto desrespeitado. O sentimento é meu. Ou eu me sinto explorado, porque eu estou ficando aqui todos os dias, eu chego todos os dias mais cedo. Então, por Uhum. favor, eu gostaria que você pensasse o que é que você pode fazer para você estar aqui presente todos os dias às 7 horas da manhã. Legal. Muda, Legal. Muda tudo. Muda tudo. né? Comunicação não violenta, inclusive, né, para os líderes aí, para os gestores, para quem está nos ouvindo, que tem na sua empresa, né, ali a mãe, o filho, o pai, o irmão, né, que estão trabalhando juntos, né, é uma leitura obrigatória. Faz toda a diferença no nosso relacionamento. Toda Queria a aproveitar aqui e diferença. mandar um abraço para a nossa companheira de consultoria, a Cida, o Willer, o Diogo também, que passou por aí. Um grande abraço a vocês, obrigado por prestigiarem. Ô, Tati, agora, quando a gente fala dessa questão, né, você estava falando lá a gente não pode deixar a criança tomar conta, a gente falou dessa questão de poder, né? E muitas vezes, né, dentro dessa questão da gestão, da gestão da pequena empresa, da gestão familiar, a gente se depara o tempo todo, a gente tem falado da importância da gestão, da importância de ter realmente um processo bem realizado, mas a gente se depara muito com a questão da cultura do negócio. Normalmente, as micro e pequenas empresas, ou as empresas familiares, trabalham muito no curto prazo. E a gente sabe que empresas longevas, negócios realmente mais equilibrados e sustentáveis, têm no seu alicerce estratégico medidas de médio e longo prazo. Dentro da tua experiência, falando de empresa familiar, falando desse momento de crise, de reflexão que nós estamos fazendo das nossas vidas, do mundo, né? Fala um pouquinho para nós da tua experiência, da tua vivência sobre a cultura empresarial. A cultura empresarial nesse ambiente ainda distorcido muitas vezes, que falta profissionalismo, e aonde que a gente poderia estar caminhando, se norteando para uma cultura mais estruturada. O que você tem para dizer para Legal, nós sobre a cultura empresarial na empresa familiar? legal, legal. Eu vejo que essa questão do longo prazo, realmente, nas empresas que são familiares, acho que não é um assunto nem tratado, né? É uma coisa que nem se fala nisso. Simplesmente vai vivendo, e daqui a pouco a gente vê onde que chega. Só que o que acontece? A gente vai, se for levando muito assim, você não tem um norte, você não sabe para onde que vai. E quando você não tem um norte, fica difícil das pessoas abraçarem com você a ideia e passarem pelos perrengues que vão acontecer ali no caminho, né? Perfeito. O cliente às vezes vai atrasar, ou aquele fornecedor que era super confiável vai quebrar e aí você vai ficar sem fornecedor. Então essa visão do onde, né, para onde você quer ir é muito importante e ela precisa estar claro para todo mundo. Né? A Uhum. gente vai abrir mão agora de um lucro maior para a gente poder reinvestir na empresa,
ou não, a gente vai agora tirar um pouco mais de dinheiro porque a gente está precisando. Só que esse norte, se ele não for definido, cada pessoa vai lutar pelo seu norte. Perfeito. Isso é muito comum. Isso também acontece em qualquer empresa, tá? Não é só na familiar, não. Se a gente não tiver um objetivo comum bem definido, não vai para frente. Eu vou te contar um caso, por exemplo, de uma empresa que a gente trabalhou, uma empresa bem antiga já, né? Ela tem 4 sócios e esses 4 sócios, eles são amigos. E quando eles eram lá da faculdade, eles abriram essa empresa e ela existe até hoje. Só que em algum momento eles chegaram e falaram assim, o meu futuro aqui, eu vou trazer o meu filho para trabalhar aqui, porque ele está fazendo a faculdade para continuar o negócio, esse é o meu futuro. Aí o outro falou assim, não, meu filho não vai vir para cá não, meu filho fez medicina, eu não quero nada com isso, né? Nem vai vir. E o outro falou, não sei, meu filho está morando fora e tal. E eles tiravam valores de prolabore diferentes, porque um tinha 3 filhos, então descontava lá o plano de saúde, a empresa pagava o plano de saúde dos 3 filhos, o outro tinha um filho só e pagava um plano de saúde, e isso virava uma bagunça. E enquanto a gente não sentou e pensou assim, aonde é que a empresa quer chegar para que eles adaptassem a vida da pessoa física e, vamos definir um salário igual para todo mundo. Ok, quer continuar com o plano de saúde? Lindo, mas vai descontar do seu salário lá no final, né? Do seu prolabore. Mas para isso eu preciso enxergar onde é que eu quero ir. Senão, um sócio vai querer ir para a praia, vai querer pegar o lucro, vai querer ir para a praia. O outro sócio vai querer pegar o dinheiro e comprar máquina. Né? O outro sócio vai querer fazer festa de final de ano. E todo mundo vai ficar desagradado, porque vai virar uma briga e ninguém vai para lugar nenhum. Perfeito. E olha só, essa colocação que você fez, ela justifica um triste indicador que existe também de empresas familiares. Hoje, de cada 100 empresas familiares, 70% delas, ou 70 empresas, ficam apenas na geração ali do fundador. Não tem uma segunda geração. E dessas de cada 100, apenas 5 empresas chegam na terceira geração. Então, eu sempre refaço algumas reflexões com alguns empreendedores na visão de médio e longo prazo na gestão familiar, é que esse negócio que é bom hoje, que está indo bem, e a gente sabe que quando a gente está falando da crise, desse momento econômico difícil que a gente está vivendo, tem uma série de fatores. Mas o fato é que, como a gente falou ontem com o Diogo, o mundo vai ser diferente, né? A gente vai ter um novo mundo daqui para frente. Mais do que nunca, eu preciso começar a amadurecer a minha mentalidade de longo prazo. Porque esse negócio que é bom hoje, ele pode continuar gerando renda para os meus filhos, para os meus netos. Por que não? Por que não pensar assim? Mas só que muitas vezes esse pensamento ele é muito raso. Ele é muito superficial. Porque para que ele se torne constante e verdadeiro, ele dói, porque ele é mais profundo. Ele exige algumas renúncias, ele exige alguns nãos, eles exigem alguns cortes, muitas vezes, ou alguns ajustes que muitas vezes querem evitar. Justamente por causa da questão do conflito, né? Essa gestão conflituosa, né? Você vê isso também? Eu vejo, e aí eu vejo um pouco, agora falando também do pai, que às vezes ele conseguiu construir uma coisa muito legal, né? Naquela época, naquele momento, foi uma coisa muito legal, mas agora, na segunda geração, vamos chamar assim, pode não fazer tanto sentido. E às vezes eu vejo pais que não querem abrir mão disso que tinha. E aí o filho não tem liberdade, não tem autonomia para poder criar novo e para fazer coisas diferentes. Eu gosto de uma cafeteria, né, aqui em Carmo de Minas, que sou super fã deles, que na primeira geração da família eles vendiam café, sacos de café. Na segunda geração já começou a exportar, a fazer coisa diferente.
Na terceira geração, ele tem uma cafeteria. Ele já entendeu que ele Uhum. pode fazer a cadeia produtiva, ele pode vender algumas coisas, né? Mas aí o pai Perfeito. precisa também tirar esse ego e falar: poxa, o negócio cresceu, o negócio evoluiu, eu tenho que dar liberdade, tenho que dar autonomia para o meu filho, para ele poder crescer. Uhum. E tem gente que não deixa o filho crescer, não deixa, não quer sair daquilo e, e às vezes, igual meu pai fala, né? Ah, eu não precisei estudar, né? Deu certo para mim, para que você vai estudar? Isso, exato. Não é? E aí, assim, o que você acabou de comentar, né? A Jéssica, uma participante, também acabou de dizer sobre isso, porque as coisas mudam, né? E a Cida fez uma colocação que vem de encontro com a tua fala, que as coisas mudam, mas eu não preciso perder a essência do fundador, né? Uhum. Elementos como garra, como visão, né? Como paixão pelo negócio, né? Isso é muito, muito importante, né? Isso acaba Isso. sendo um legado que está dentro da empresa, que a gente pode sim dar sequência nesse legado, revisando o nosso modelo de negócio, né? Que é É, muito natural. é. E a compreensão não só do fundador, como também das gerações que estão vindo, que aquilo que trouxe você até o dia de hoje, todo o conhecimento, toda o know-how, toda a técnica, não garante mais 10, mais 20, mais 30 anos, ainda mais num mundo tão líquido como esse, né? Quando a gente É. fala lá da teoria VUCA, né? Tão volátil, incerto, né? Tão complexo que é esse mundo de hoje, realmente a gente sabe que esse médio e longo prazo, ele tem que estar alinhado com essa necessidade, essa percepção da mudança, né? Isso. Dessa concepção de que isso está acontecendo e eu tenho que me adaptar a isso tudo. Senão também fico fora, e aí realmente é o que está, muitas vezes os indicadores estão mostrando, né? Empresas declinando, empresas que acabam não dando sequência. É. Faz sentido isso para você? Muito, muito. E as pessoas precisam ter autonomia, né, para decidir isso, porque a mudança ela precisa ser rápida. Nesse estágio que a Sim. gente está agora, se as coisas não deixarem de ser burocráticas, né, de e agora, o que eu vou fazer? Se a gente ficar muito com foco no problema, mentalidade de problema, habilidades que você tinha antes, não vai para o foco da solução. Tem uma série que eu gosto muito dela, que eu devorei ela, não sei se você já assistiu, que chama aquele Homens de Terno, Suits. Sim, Já assistiu? Então, e já. para mim a maior lição que eu tirei deles é assim, tá bom, a gente vai fazer, ok, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Ah, não Uhum. concordo, não é isso, mas beleza. O que eu posso fazer para ajudar a fazer isso dar certo? Né? E Legal. aí vai mudando coisa. Perfeito. Aqui a gente tem o Abner, né? O esposo Alegre. Um abraço, Abner. Também está comentando aqui sobre o pessoal da CIMED, né? Que teve uma experiência dessa também. Legal, obrigado por estar compartilhando aí com a gente. Eu queria te fazer uma outra colocação agora, bastante prática, que está acontecendo agora. Muitas pessoas, né, nesse momento, e aí eu quero transcender um pouquinho apenas a questão do empresário, do empreendedor, e a gente agora entrar no ser humano como um todo dentro do negócio. Muitas pessoas, nesse momento, estão em home office, estão trabalhando, né, em casa, né, empresários, empreendedores, a equipe está em casa. E isso está gerando um novo momento, porque a pessoa está em casa, e aí ela está lá trabalhando, e aí chega o filho, chega a filha. Então, quer dizer, já é um ambiente diferente. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho. Não só, a gente não está vivendo apenas o trabalho remoto, mas a gente está vivendo também, muitas vezes, um trabalho isolado, dentro da nossa casa, com a nossa família. E como é que fica isso? Como é que você vê isso dentro da gestão hoje, nesse momento de tamanha turbulência, né? Como é que você vê isso? Talvez você vê alguma coisa para o futuro, em virtude dessa experiência? Como é que você vê essa questão do estresse das pessoas? Muitas vezes, nesse novo cenário, essa nova adaptação de todos nós. O que você tem para trazer para a gente nesse sentido, que de certa forma interfere
na gestão dentro das empresas. Totalmente, totalmente. Eu vou falar duas visões, tá? Uma muito positiva e uma que eu acho que não é nem tanto. Primeiro eu vou falar positivo, que eu acho que isso, tudo que a gente está vivendo agora, concordo super com o Diogo de ontem, não tem volta mais, o mundo já mudou e não é uma enchente que passou na nossa cidade que depois as coisas voltam ao normal. É um tsunami, né, que tirou tudo do lugar e que a gente vai voltar para um mundo novo que não existia. Eu acho que muitos empresários vão enxergar que tem benefícios sim no home office, que dá para fazer negócios de casa. Tem negócios que vão ser inventados e construídos a partir de agora, porque as empresas vão entender que o valor que elas entregam, que elas mandam para o cliente, não necessariamente precisa ser entregue de uma forma só, que era como ela fazia antes. Legal. Né? Eu vejo alguns empresários, uma conhecida minha, que ela tinha uma loja e por várias vezes eu falei para ela, posta as roupinhas na internet, que é roupinha de bebê, posta as roupinhas na internet, coloca para vender e ficava naquilo. Ai, não vou. Agora não tem saída, né? Agora faz. E daqui a pouco ela já falou para mim, falou assim, Tati, mas eu tenho um aluguel de R$2.000. Eu falei, então, será que daqui a pouco você não precisa não pagar esse aluguel? Será que daqui a pouco você não pode trabalhar de casa? Perfeito. Né? Às vezes eu acho que isso vai trazer coisas, inovações, modelos de negócio diferentes. Agora, uma outra visão que eu também vou falar que eu tenho visto, tem uma cliente que, tadinha, gente, 2 filhas pequenas, ela é a dona da empresa, a babá e a empregada não estão trabalhando, o marido é médico, e ela tá numa loucura total. Ela falou assim, Tati, eu fico o dia inteiro cuidando de criança. Né? Faz comida, lava roupa, passa pano no chão e chega à noite, ela está esgotada. Ela não tem nem cabeça para pensar no negócio. Perfeito. Né? Aí, assim, para mim, é a confiança de você ter uma equipe muito boa que vai continuar o seu negócio sem você. Porque como é que faz? A gente é ser humano e se a babá não foi trabalhar e você é o dono da empresa, como é que você vai fazer? Vai levar as crianças para lá, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente vê o Alexandre colocando aqui agora o momento de troca de papéis, né? O Abner, eu acho que já colocou lá a esposa dele, que deve estar lá nessa loucura total. Legal. Bem, Tati, eu queria que você... Mas é que o tempo voa, né? Mas eu queria muito ouvir um pouquinho de você. Nesse momento que a gente está vivendo de transformação, em tudo isso que a gente comentou até aqui, a gestão familiar é algo que tem que ser pensado. É uma grande oportunidade dos empreendedores, dos empresários, das famílias repensarem o seu negócio, reverem a forma de se fazerem, se permitirem a ouvir ao outro, a repensar. Né? Eu acho que as coisas é uma grande oportunidade de reflexão. Isso não é uma provocação rasa, muito pelo contrário, é uma provocação para chegar na profundidade que nós precisamos, para sairmos disso como melhores seres humanos, como melhores gestores. O mundo não será o mesmo e a gente sabe disso, né? O que você poderia dizer nesse momento, né? De tantos desafios, de tanto caos que a gente está vivendo? Tem empresas que elas não estão em atividade nenhuma, estão fechadas. Tem empresas que estão funcionando parcialmente. Tem empresas aí que estão trabalhando como são de questões essenciais, elas estão funcionando, né? Então a gente tem vários cenários diferentes acontecendo. Em todos eles há realmente a grande pergunta: quando isso tudo vai passar, como é que vai ser? E ninguém tem essa resposta, né? Na verdade, todos nós sabemos que a incerteza está muito grande, essa volatilidade, essa falta de visão de futuro está muito grande. Mas o que você poderia dar de conselho para uma empresa familiar para que ela consiga, em família, né, mesmo nesse momento,
melhorar o seu desempenho, melhorar o seu resultado. E o que ela pode fazer efetivamente na prática, desde agora, já pensando numa visão de futuro de que pelo menos essa crise vai acabar, isso vai passar, né? Como vai ser lá na frente é o que você já falou, que vai ser muito diferente. Mas hoje, né, o que eu posso fazer na prática, agora, para a gente estar começando a tentar construir algo diferente lá na frente? O que você pensa disso? Eu penso o seguinte, que agora é a hora da gente se unir, agora é a hora da gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta, quem que está ali, e que quem quer ficar nesse barco e remar junto. Então, ter uma conversa franca, uma conversa sincera, de que, ok, não tá legal para todo mundo, a gente não sabe para onde isso vai levar, quanto tempo vai demorar, mas a gente está junto. Não precisou ficar até tarde, precisou virar madrugada, precisou fazer o que for, mas a gente está junto. E eu acho que essa é uma conversa importante, necessária, para saber quem realmente quer ficar. E outra, é a hora de usar o ponto forte de cada um. Não é hora de ficar cutucando o ponto fraco, né? Ficar apontando defeito, ficar apontando coisa ruim, porque isso daí vem lá do pai crítico, né? O pai crítico que gosta de, né, apontar e cutucar e falar coisa ruim. Agora não é hora dele, porque os nossos nervos estão à flor da pele. Todo mundo está muito preocupado com essa questão de futuro, como você mesmo disse. Então já tá bom, né? Eu acho que tem muita bagunça lá fora pra gente trazer mais confusão, mais coisa pra dentro. É hora de se unir, é hora de cada um fazer o seu melhor. Legal, legal. Quando você falou aí cada um fazer o seu melhor, de se unir, né? Mais nunca, mais atual do que nunca, o amor, né? A solidariedade da gente estar junto com as pessoas, né? O Alex fez um comentário que ele montou um plano de ação, né, com várias atividades para eles estarem passando por essa fase, né? Fantástico, Alex. A importância, né, da organização das ideias e evitar isso que você falou agora, desses conflitos, focar nos pontos fortes, né? Não é momento da gente, igual você falou, já tem dor demais aí fora, né? Se a gente chamar mais, ninguém vai ganhar nada com isso. Muito bom, Tati, muito bom. Bem, a gente tá chegando aí pro nosso finalzinho já, o tempo voa, né? E conversa é boa, boa, né? Adorei estar aqui com você. Conversa é boa, né? Então é muito bom, nossa, fantástico. Essas lives estão sendo um grande aprendizado, né? E faz muito bem para todo mundo, né? E aí eu gostaria que você, até antes de pedir que você fizesse algumas outras considerações para a gente encerrar, eu queria relembrar todo mundo que na sexta-feira, no sábado, né? Amanhã é sexta, no sábado, às 9 horas, a gente vai estar com a Ana Paula Paixão, e a gente vai estar falando sobre autoliderança, né? Para geração de resultado. Então nós vamos estar falando, sabe, da importância desse autoconhecimento, das emoções. Vai ser fantástico. Então se programem, se organizem, né? Para a gente estar junto. Gente, vocês vão estar com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. É sensacional. Vocês vão adorar ela. A Ana é fantástica, fantástica. Ô, Tati, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, o que você gostaria de deixar de mensagem, um conselho, uma palavra, uma orientação. A palavra está com você, fica à vontade. O que você tem para dizer para nós aí, para esse fechamento? Legal. Gente, eu acho que o que eu tenho para dizer para vocês é a primeira palavra que eu acho que é calma. Calma, isso vai passar. Vou dar a dica que eu tô fazendo para mim. Assim, desliga a televisão. Para de olhar notícia ruim, porque elas vão continuar acontecendo. Olha para o seu negócio e pensa, qual é a solução? O que é que eu preciso fazer para sair daqui? Qual é a habilidade que eu não tinha antes, que eu preciso desenvolver para poder superar esse momento e que vai fazer do seu negócio sair dessa fase melhor do que ele estava. Muito Tati, né, não consigo, o meu negócio fechou mesmo, não tem. Mas será então, quem desse ramo que está sobrevivendo? Será que Magazine Luiza, a hora que o Magazine Luiza falou assim, eu não vou abrir a loja
porque não tem gente que vai vir comprar. Mas ele está vendendo na internet, né? Com um custo muito menor, com um monte de coisa, outras alternativas. Então, existem. Só que com o pensamento que a gente tinha antes, que já está tão enraizado, já está tão focado em uma única solução, a gente não vai conseguir pensar em coisa nova. Então, bora pensar, subir nessa caixa, né? Não é nem sair da caixa mais, é subir nessa caixa, pensar coisa diferente e foca na solução, esquece o problema, esquece o mundo e vamos. Muito bom. Bem, Tati, eu quero também, assim, antes de te agradecer, só registrar aqui, pessoal, a gente vai fazer no sábado, aproveitando essa fala que você falou da gente ter calma, da gente ter, né, entender o momento, nós vamos fazer no sábado uma aula sobre projeção de cenários, né? Naquele grupo do Telegram, eu criei lá algumas ferramentas, algumas planilhas, e a gente vai fazer uma aula sobre projeção de cenários nesse momento de crise. Que legal. Então, quem tiver lá no grupo do Telegram vai estar recebendo o link, né? A gente vai ser um grupo fechado, ela não vai ser no Instagram. Então, quem tiver lá no Telegram vai estar recebendo um link para estar entrando nessa sala de aula que a gente vai estar fazendo. E nós vamos estar fazendo uma aula no sábado. Então, nós vamos ter às 9 horas da manhã a nossa live com a Ana Paula Paixão. E por volta de 10h30 a gente vai estar fazendo uma aula sobre projeção de cenários, citando situações como essa da redução de folha de pagamento, de suspensão de contrato, cenários diferentes, a gente vai estar projetando junto. Muito legal. Manda para mim que eu vou distribuir para os meus clientes. Legal. Tati, olha, eu te agradeço demais da conta pela tua disponibilidade, pelo tempo que você passou aqui com a gente, para trazer o teu brilhantismo, a tua inteligência, a tua experiência, a tua expertise, né? Te agradeço de coração por essa oportunidade. Eu vou até fazer aqui Agora eu tô começando a ficar online agora, sabe? Agora eu vou tirar um print da tela com nós dois aqui na tela. Porque eu tenho, as minhas meninas é tudo online. Mas eu ainda estou aprendendo, sabe? Ah, mas é assim, né? Eles já nasceram com a tecnologia no sangue. Eu queria te agradecer muito, muito obrigado. Agradecer a todos que participaram aqui com a gente, que tiveram presentes aí nessa live toda. Marquem na sua agenda para a gente estar junto sábado. Vai ser um prazer ter todos vocês. E em outras oportunidades que a gente puder estar junto, tá? Será uma honra para mim. Desejo muito sucesso para você, para sua carreira, e que a gente se encontre outras vezes aí nessa caminhada. Amém. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que está aí nos ouvindo, que ficou, que comentou, que nos ajudou. E, Zé Benedito, a sua ajuda nesse momento vai ser fundamental para as empresas. Eu acredito que você está fazendo um belo trabalho. E obrigado. Vamos junto. Tamo junto. Fica com Deus. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Um abraço. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite.